Olá a todos, meu nome é Paulo Roberto e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o Império Romano. E dessa vez a gente vai ver sobre o fim do Império. Ok? Vem comigo. Vamos pensar nessa frase. O Império Romano ruiu não por um único inimigo, mas pelo peso da sua própria grandeza, somada a crises internas e pressões externas. Ao longo da história, nós percebemos que várias civilizações eles se tornaram fortes, alguns impérios, e eles deixaram legados à humanidade. O Império Romano foi um desses, como podemos observar nessa imagem ao lado, no qual representa a queda de uma civilização. Então, a gente pode tentar entender nessa aula o que seriam essas pressões externas, o que seriam essas crises internas que abalaram o mundo. Dentro dos fatores internos, podemos citar conflitos e guerras civis. Roma vai estar crescendo e isso vai causar muitas instabilidades, tanto políticas, porque você vai ter generais que vão estar tentando subir ao trono, se tornar o próximo imperador. Isso vai trazer uma instabilidade política. Vai te ver que a política romana vai entrar em frangalhos com o tempo. A expansão também é excessiva e as dificuldades de administração. Enquanto Roma vai crescendo, conquistando territórios, ele vai ter contato com vários povos e isso vai gerando mais uma sobrecarga em todo o sistema ali burocrático e também do governo. Então, até que ponto Roma vai estar crescendo? Até que ponto ele aguenta controlar os seus domínios? E esse foi um problema que Roma passou. E dentre os fatores externos, a gente pode citar invasões dos povos germânicos, que eram considerados bárbaros pelo povo romano. E eles começaram aos poucos adentrando dentro do território dominado por Roma. Como Roma já está tendo dificuldade de administrar todos esses territórios, foi muito mais fácil para que houvesse mais migrações em massa desses povos dentro de Roma, chegando ao ponto de criar mais estabilidade e tensões quanto a isso. E também, além de todas essas mudanças, vai haver essa questão climática, essa mudança climática com desastres naturais, como seca, desastres e epidemias que vão devastar a agricultura, a economia, a saúde, enfraquecendo assim ainda mais o império. Mas é a partir do terceiro século que haver um período turbulento ali para o Império Romano. Por quê? A sucessão acelerada de imperadores, muitos generais apoiados por suas tropas tentando subir no poder, e episódios como o leilão ali do trono de Didio Juliano, após o assassinato do imperador Maximínio, aprofundaram a instabilidade e alimentaram a crise de guerras civis. Então a gente repara que politicamente vai afetar muito ali no terceiro século a Roma. Uma das tentativas que Roma vai tentar fazer para conseguir manter a sua estabilidade, seu poder e a sua relevância vai ser dividir o Império em dois. Você vai ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Se a gente observar aqui, dentro do Império Romano do Ocidente, vários povos germânicos ou bárbaros, de acordo com os romanos, eles vão começar a invadir o território, entre eles godos, vândalos, francos, burgúndios, anglo-saxões, jutos e hunos. Eles vão estar formando ali uma nova configuração. Então, com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, esses grupos fundaram reinos nos antigos territórios romanos, misturando culturas e preservando tradições, marcando isso da Idade Média. Então, se pudermos observar a imagem, podemos perceber como que foi essa migração do povo germânico nas regiões. Então, a gente começa a perceber que cada linha aqui representa grupos. Por exemplo, os hunos estão aqui de verde, nós temos aqui os trogotos que estão de roxo e assim por diante. E a gente vê como eles começam a entrar dentro do território do Império Romano, conquistando toda essa região. E aqui nessa parte, onde está Constantinopla, vai ser o Império Romano Oriental que a gente vai estar vendo. E dentre os maiores inimigos dos romanos, a gente pode citar Átila, o Huno, ou chamado Átila, o flagelo dos deuses. Ele foi o líder dos hunos, e ele vai conduzir várias invasões que vão devastar a Europa ali no século V. Apesar dele ser derrotado ali na Batalha de Campos Catalúnicos, em 451, ele deixou uma destruição e simbolizou a crescente pressão sobre o Império Romano enfraquecido. Também temos Alarico I, que foi rei dos visigodos e liderou invasões contra o Império Romano no final do século IV e início do século V. Ele conseguiu saquear Roma em 410, um marco no declínio do Império Romano do Ocidente. E temos Odoacro, que ele foi um rei germânico que depois Rômulo Augusto, último imperador do Império Romano do Ocidente, marcando seu fim. Ele enviou as insígnias imperiais, as bandeiras, os símbolos para Constantinopla, reconhecendo a autoridade do Império Romano do Oriente, que continuaria a existir por mais 1000 anos.
Então, a crise do terceiro século vai mostrar apenas que concentrar a mão em um imperador gerava só instabilidade. Por isso, o imperador Diocleciano, em 293 depois de Cristo, ele vai instituir a chamada tetrarquia. Então, ele vai dividir o Império Romano entre quatro governantes, cada um responsável por uma região. Só que a tetrarquia vai cair com Constantino I, que vai assumir o Império Romano. O Oriente, então, prosperou e o Ocidente teve dificuldades em 395. Os filhos de Teodósio dividiram oficialmente o império em dois. Então aqui a gente vai ter o Império Romano do Ocidente, que aí vai praticamente ser vencido principalmente pelos povos germânicos, e o Império Romano do Oriente, que vai continuar a sua expansão ali em Constantinopla sendo a sede. Então a gente vai ver uma configuração diferente de como o império vai se comportar agora, de um império mais enfraquecido, que é o Ocidente, e um império mais fortalecido no Oriente. Então, resumindo, a crise do Império Romano vai ser causada por epidemias, invasões germânicas ou bárbaras, como é chamado, e também instabilidade política e guerras civis. Vai haver, então, uma tentativa de administrar o Império Romano dividido em quatro, no qual Diocleciano vai chamar de tetrarquia, que vai ser, então, entre quatro governadores, que também não vai dar muito certo. Constantino I, então, ele vai ser o imperador ali de Roma, ele vai manter uma divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, o que a gente vai ver que o Império Romano do Oriente, Constantinopla, ele vai prosperar, enquanto o Ocidente, representado por Roma, vai enfraquecer até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo e dando início assim da chamada Idade Média. Bom, se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, curtem e também compartilhem. E a gente vê na próximo vídeo e em